Fala, concurseiro! Meu nome é Guilherme Guimarães, sou especialista em concursos, aprovado em 7 concursos, ex-PRF, ex-técnico judiciário do TJ Paraná e ex-analista judiciário. Na verdade, fui aprovado em 2 concursos de analista judiciário com 20º e 23º lugar. E eu estudei muito esse edital do TJ Santa Catarina, estudei provas anteriores e eu vou trazer para você hoje um cronograma para que você consiga se organizar e estudar de maneira estratégica para esse concurso. E eu quero fazer uma análise bem rapidinho no edital, só dos pontos mais importantes, tá? Prova 17 de maio, 3 meses para estudar. Banca FCC, Fundação Carlos Chagas, uma banca aí que tem muita letra da lei, melhorou bastante aí, antigamente era conhecida como Fundação Copia e Cola, hoje tem um pouquinho mais de conteúdo, cobra as coisas de maneira um pouco mais inteligente, mas ainda continua bastante letra de lei. Vão ser aqui 60 questões, 20 questões de conhecimentos gerais e 40 de conhecimento específico. Conhecimento geral, peso 1, e conhecimento específico, peso 2. Ou seja, 80% da prova é conhecimento específico, ao passo que conhecimento geral é 20%. Ah, mas então eu não vou estudar português, não. Cara, cuidado. Hoje em dia concurso está complicado, concurso é concorrido, você não pode deixar uma matéria com português de fora, até porque certamente aí, depois eu vou mostrar, tem bastante questão, a tendência é ter bastante questão de português, então a gente não pode deixar uma matéria de fora sem estudar, porque senão o teu concorrente vai estudar e passa por cima de você. A gente não sabe, dentro dessas matérias de conhecimento geral e conhecimento específico, quanto que vai ter de cada uma das questões, mas dá para você ter uma ideia um pouco pela última prova. Na última prova, tinha 70 questões, então tinha 10 questões a mais e tinha matérias a menos na parte de conhecimentos gerais. Ó. Essa parte de conhecimentos gerais só tinha português, raciocínio lógico. Hoje, nós temos português, raciocínio lógico e direito dos deficientes nessa parte. Então, aqui nessa prova também o peso era igual, salvo engano. E agora o peso é 2 na parte de conhecimento específico. Na parte de conhecimento específico, veja que variava entre 8 a 5 questões. Teve 8, 5, 6 questões. Creio que não vai mudar muito nisso, talvez mude um pouco a composição. Aqui a gente tinha 8 de constitucional, 5 de penal, quem sabe possa mudar um pouco esses números, mas eu não acredito que mude muito. Isso daqui, até porque essa última prova foi em 2018. Quando os concursos são muito longe, ainda assim tem muita mudança em editais, mas é um concurso próximo, por isso está muito parecido e a tendência é que permaneça assim. Como que a gente também pode verificar aqui a quantidade de questões de cada ponto? Então, ó, português, o meu chute, a gente vai ter 20 questões da parte de conhecimentos gerais. Meu chute que vai ter 10 questões de português, muito difícil ter menos que 10, então 10 no mínimo, e no máximo eu coloco 15 questões. Raciocínio lógico matemático, eu coloco no mínimo 5 questões. Eu acho até, pode ser que tenha talvez até umas 3 questões, a 7 questões de raciocínio lógico matemático. E noções de pessoas com deficiência de 5 a 3 questões. Só para você ter uma ideia. Por que você acha que vai ter menos questões, por exemplo, de noções de pessoas com deficiência? Porque é uma matéria mais simples, é uma matéria que, salvo engano, é obrigatório ter esses concursos de tribunais, pelo menos tem algumas resoluções do CNJ. Então eu acho que aqui vai ter menos questões, porque não tem muito também, não tem muito conteúdo. Então eu creio que aqui vai ter menos. Isso daqui tem influência depois do nosso estudo e no final eu vou explicar para vocês. Aliás, no final, quem quiser, eu vou dar um cronograma. É só você vai fazer um negocinho rápido, simples, gratuitamente, e você vai ganhar um cronograma de estudo para se preparar. Então, noções de direito administrativo, cara, matéria pesada, bastante coisa. E se você for olhar aqui no final, eles colocaram algumas legislações específicas do tribunal. No caso aí do Tribunal de Santa Catarina, o Código de Organização, o Regimento Interno. Noção de direito constitucional, bem pesado também, bastante coisa da Constituição, Poder Executivo, Poder Judiciário, Poder Legislativo, então bastante coisa. Direito Civil com obrigações,
não só pegando a parte geral, como normalmente cai em alguns concursos, e processo civil também bem grande de edital, com a Lei 9.099, penal aqui com algumas partes, alguns crimes, e processo penal. Então, eu trouxe aqui, essas são as matérias. Eu creio aqui que, como eu falei, são 5 a 8 questões por cada uma das matérias. A partir disso, eu criei um cronograma. Como que eu estipulei esse cronograma? Eu fiz um cronograma meio que geral, ou seja, qualquer pessoa pode estudar por ele, qualquer pessoa normal, uma pessoa que trabalhe, porque eu coloquei uma meta de 3 horas por dia. E como que vai funcionar? Eu coloquei aqui o número de sessão de estudo. Cada sessão tem 1h30. Então você vai estudar num dia 3 horas. Então, por exemplo, no primeiro dia você vai estudar 1h30 de português e 1h30 de raciocínio lógico. No segundo dia, 1h30 de processo civil, 1h30 de direito administrativo e assim por diante. Por que eu não coloquei aqui, e se você quiser depois você pode colocar segunda-feira? Porque eu trabalho no ciclo de estudo. O que significa isso? Se por acaso você não conseguiu estudar as 2 matérias, conseguiu estudar só uma, então você continua a partir do ponto que você parou. Isso daqui é só para você marcar. Por exemplo, estudei 1h30 aqui nesse dia, estudei 1h35 aqui. Daí, nesse dia, eu não consegui estudar. Então, no próximo dia, você continua a partir desse ponto. Então, essa é a ideia do ciclo de estudos. Por isso que eu não coloco o dia da semana aqui. Então, 3 horas por dia e 6 horas no sábado ou no domingo. Deixa um dia para descansar, eu acho bacana isso. Mas 6 horas, cara. Pô, a prova tá aí já, tem que fazer 6 horas. Não tem para onde fugir. Para você conseguir passar no concurso, isso aqui é o mínimo que você pode fazer. Se você fizer mais, melhor. Quanto mais estudar, melhor. Mas eu sempre deixo um dia de descanso para o meu aluno para ele não enlouquecer. Se você está sempre estudando todo dia, você não tem tempo de descanso, não tem tempo de recarregar energia. Então, eu coloquei aqui a quantidade de sessões de estudo. Português, 2 sessões. Pô, professor, 2? Não dá para aumentar muito também, porque se você estudar muito português, a gente tem que lembrar que essa matéria é peso 1. Então, o português, no máximo, vai valer de 10% a 15% da prova. Então, é complicado a gente se matar de estudar. Mas se tiver dificuldade, você pode fazer a sua adaptação. Essa aqui é uma ideia só. Raciocínio lógico 2, mas por que raciocínio lógico 2? Cara, raciocínio lógico é uma das matérias mais difíceis e que os alunos vão pior. Se for analisar qualquer prova, uma das piores notas é em raciocínio lógico. Então, aqui você estuda 2 sessões de estudo para conseguir vencer essa matéria e enfrentar as questões. E aqui, nas matérias de direito, eu fiz uma variação de acordo com a extensão da matéria, porque direito constitucional, por exemplo, está muito extenso, penal menos, processo penal um pouquinho menos extenso, direito administrativo está muito, civil menos, processo civil. Então, eu fiz uma mensuração pela extensão das matérias, porque a gente não sabe também o que vai cair mais ou menos. Então, eu me baseei nisso daí, de acordo com o que você vai vencendo, você pode ir mudando isso daqui. Por exemplo, terminei constitucional, que é uma matéria que eu tenho mais facilidade, você pode distribuir para os outros conteúdos. O que importa é que você estude todos eles, que nenhuma matéria fique desguarnecida, né? Que você não vá para a prova sem estudar o edital inteiro. O que importa é você saber tudo, sobretudo as matérias específicas. E direito das pessoas com deficiência, eu coloquei aqui para entrar depois. Por que entrar depois? Porque direito das pessoas com deficiência, se você for olhar, é uma matéria bem simples, não tem muito conteúdo. Se você estudar um mês, você consegue vencer, são em torno de 120 artigos, mais ou menos. Não é muito complexo, a tendência é cair menos questões. Então, vamos focar agora no que é mais difícil, que é português e raciocínio lógico. Depois você coloca direito de pessoas com deficiência. Coloca no lugar do quê? Daí vai depender do que você vencer, do que se tiver com mais facilidade. Pode ser no lugar de português ou raciocínio lógico, dependendo de como você vai adiantando esses conteúdos. E é isso daqui. Esse daqui é um cronograma. A ideia é auxiliar vocês no estudo. Você quer ganhar esse cronograma? Vai lá no meu Instagram, @rendimentovolts. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo para você ir para lá. E você manda um direct para mim e pede, quero o cronograma TJ Santa Catarina técnico, que eu vou mandar para você inteiramente gratuito. Me segue lá também. Eu não tenho Instagram, então
eu vou deixar aqui a minha página. Você vai lá, em qualquer e-mail da minha página lá, você entra na minha página e pede também via e-mail, olha, eu quero o ciclo, beleza, eu vou mandar para você totalmente gratuito. E vou mandar aqui até no Excel. Depois você pode salvar em PDF e imprimir. Mas eu mando em Excel porque daí você pode fazer a tua adaptação. Por exemplo, eu tenho mais tempo de 3 horas, coloca 4. Eu quero estudar mais no final de semana, coloca mais. O ideal é que você estude o máximo possível, já que não está em cima da hora dessa prova. Beleza? É isso daí, pessoal. Curte o vídeo, me segue nas redes sociais e bora estudar!